Nós temos um kit de origem, que são as emoções básicas. Só há uma realmente brutal para quem comunica em público: surpreender. Quem não consegue surpreender na entrada, no conteúdo e na saída, não está a tocar a emoção mais básica que realmente provoca em nós. Aquilo tem um efeito boomerang. O meu nome é André Leonardo e no podcast Orador de Elite falamos sobre comunicação, desvendando os segredos para que possas impactar em público. O medo de falar, a falta de confiança, de clareza, de organização ou até a prática deixam de ser um problema. Aqui tens tudo o que precisas para te tornares um comunicador eficaz e que faz acontecer. Orador de Elite, fala com impacto. João, muito obrigado por estar aqui para a gente poder falar um bocadinho sobre esta coisa de falar em público e os oradores e os formadores e como é que todo este setor também se organiza, que é uma coisa que há muitos formadores e oradores, mas as pessoas raramente comunicam e sabem como é que as coisas depois funcionam. O João já anda nisto há muitos anos, já tem muitos quilómetros de estrada, mas como é que isto começou? Olha, começou por acidente, foi muito engraçado. Eu trabalhava numa empresa americana e estamos a falar nos anos 80. Né? E havia um evento grande em Lisboa, ainda me lembro, está na altura na inovadora sede da Caixa Geral de Depósitos, e eu ia fazer uma apresentação e nunca me esqueço que levava uns slides, e quando um senhor, lembro-me tão bem, italiano, chamado Pivetta, ia a descer as escadas do palco, tocou-me no braço e os slides caíram todos para o chão. E eu naquele momento agarrei-os, todos, conforme que estavam, porque dominava o assunto, e fiz a minha palestra consoante os slides iam aparecendo. Quando acabou, estavam duas pessoas ao fundo das escadas, e uma delas mudou a minha vida, porque depois casei com ela, a dizer-me: gostávamos de convidar para dar aulas, porque os jovens precisam disto e não sei quantos tal. E eu de repente, assim, o que é que eu fiz? E eu reparei que tinha feito algo que para aquela audiência era extraordinária, porque dominava um assunto que ao mesmo tempo juntei o humor, porque agi em vez de reagir, e aquilo a partir dali comecei a ter imensos convites para fazer intervenções, primeiro tudo num âmbito muito profissional, eu diria intervenções gratuitas, entre aspas, ou era às universidades, ou para a entrega dos diplomas, ou para aquilo. De repente eu disse: pá, isto é um mundo incrível. Tudo que vinha a Portugal eram estrangeiros, era tudo muito estrangeiro. Eu lembro-me que ao princípio, quando comecei a ter as primeiras palestras pagas, eu reparava num problema complicado. O John tinha mais um zero do que eu, portanto, eu por ser João, o John podia ser um indivíduo a cair já com o discurso atrás, a dizer tudo o que estava no YouTube. No entanto, eu, por ser João, tinha um zero a menos. Não me importei, fiz a minha caminhada e pensei assim: epá, eu gosto imenso disso. E foi assim. Portanto, começou com um acidente e depois claramente levei isto à séria. E como é que sempre foi uma pessoa assim desenrascada em palco, sempre teve à vontade para isto, ou foi desenvolvendo pelo caminho? Nada na vida é fácil quando nós queremos ter sucesso. Onde é que se deu o Brasil? O Brasil tem uma indústria. Há palestrantes que fazem, que é um continente, não é? Que fazem a mesma palestra, eu diria 100, 120 por ano. Portanto, para o país todo. Aqui nós fizemos 10 palestras iguais, na audiência temos gente a dizer: eu já vi isto. Ora, no momento em que, em 2008, eu tenho um convite para participar no maior evento do Brasil, na palestra, assim, e agora? E agora? Então aí eu descobri o que era a séria, e digo-vos, devo muito ao Brasil. Eu aprendi que há uma arte e uma ciência neste trabalho. Isto não é para amadores, porque a pessoa, reparem, a pessoa pode ter muito jeito, a pessoa pode ter, até falar bem, eu não sei quantos, mas o grande problema é o next step, é o takeaway. A mim dá-me imenso gozo, e vai, por exemplo, acontecer agora breve, quando diz: ao fim de uns anos, perguntámos quem é que vocês querem cá outra vez, e o João Catalão aparece. E portanto, para eu ter este lastro, dizer assim, ando nisto há 20 e tal anos, e hoje cobro o que quero e só vou onde quero, é preciso ter reputação. E reputação não é ir atrás do que está na moda, agora todos falam disto, agora todos falam daquilo. Certo. É um trabalho muito sério, e que existe muito trabalho, muito stress e saber estar para as pessoas. O grande problema do orador é comunicar para as pessoas, porque a maior parte das vezes aquilo que eu vejo, eu uso esta expressão, são egos obesos e anorexidade de ideias. Eu, a falar do mesmo, essa coisa é proibida.
nós quando estamos ali temos que pensar, a honestidade intelectual está o que é que estas pessoas precisam e que a palavra, eu costumo dizer, a palavra pode ajudar. Portanto, orador não é pegar e contar, ok, isto é muito bonito, é muito agradável, bateram palmas, é muito bonito, é pensar qual é o takeaway. O que é que ficou naquelas pessoas? No fundo, Portanto, é uma questão de honestidade intelectual. No fundo, o que me está a dizer é, temos que perceber bem quem é que está à nossa frente e quais são as dores que eles têm, quais são as necessidades que eles têm, e aí sim entregar uma mensagem que faça sentido. É um negócio, entre aspas, primeiro negócio, palavra negócio, negação do ócio. Portanto, não há duas vezes igual, não há. Depois, é uma generosidade, é um ato de generosidade. De servir. E para servir, eu não posso andar a vender um produto que é igual para todos. Porque não há duas audiências. Primeiro, se somos contratados por agências, é fundamental dizer eu quero falar com o cliente. Portanto, não aceitar, uma palestra motivacional. Motivacional porquê e para quê? Esta pergunta é terrível. Para quê que eles querem a palestra? Que momento é que eles estão a viver? E, portanto, é fundamental, muito importante, ética profissional. Eu vendo serviço. Eu não vendo palavras, vendo serviço. Isso é muito importante. Muito interessante. Mas falou aí do Brasil e imagino que tem aí um monte de coisas super interessantes. Uma das coisas que no Brasil eles fazem muito bem, pelo menos do que eu tenho visto, é o storytelling, não é? É o saberem em palco passar a mensagem de forma muito impactante. Que técnicas é que o João usa, mais formais ou menos formais? O que é que costuma usar em palco? Como é que estrutura ali aqueles... Se vai falar 1 hora, eu imagino que tem uma parte mais de ligação ao público e no fim tem uma conclusão, mas como é que estrutura ali o que acontece no meio? Sempre, para mim, aliás, com o Brasil, tive a consciência do que é importante. Por exemplo, nós temos alguns conhecimentos de teatro, porque tudo comunica em nós, a postura, é muito importante isso, mas com os americanos, porque então aí a coisa é mais séria. Eu tive muito, já fiz 101 países, que é uma coisa giríssima, né? Portanto, comunicar para gente completamente diferente. Durante o Covid fiz palestras para a China, com tradução simultânea. Foi assim uma coisa, um desafio brutal. Há sempre três partes. A entrada. Temos que gerar empatia. A empatia tem 3 dimensões. Pensem sempre quando pensar, como é que eu vou entrar no ar? Primeiro de tudo, a atitude muito emocional. O que é que esta gente está a sentir? O que é que eles estão a passar? Certo? Esta parte. Depois há outra coisa que é muito importante. O que é que esta gente está a pensar? A cognitiva. E terceira, a empatia, que eu diria da experiência. O que é que esta gente vai sentir comigo? Portanto, posso num caso entrar com humor, posso num caso entrar com uma promessa, mas como é que eu entro? Depois é o conteúdo. E depois como é que eu saio? Isso. Para ficar memorável. Isto é, são 3 níveis. Eu diria que isto é quase uma montanha. Começar em alto, passar o conteúdo e sair. Se eu entro com uma promessa, no final tenho que cumprir a promessa. Isso. Portanto, eu vim aqui e no final, tal como eu dizia, então entrego. Levamos a pessoa numa viagem. Vamos ter uma viagem. Quando Portanto, no fim chegamos ao destino. Eu posso dizer que uma palestra é como vamos fazer uma viagem para qualquer lado. Primeiro, é uma viagem que queremos fazer. Portanto, não adianta. As pessoas sentem. Se eu estou ali só por dinheiro ou se não estou bem, as pessoas sentem. Sem dúvida. É uma viagem que eu quero, portanto vou fazer. Sei que no meio tenho que abastecer de comida ou de gasolina. Portanto, isto é, eu tenho que fazer qualquer coisa por mim próprio. Portanto, eu próprio, como orador, tenho que estar consciente de que aquilo que está ali é para aquelas pessoas. Olhar para a assistência. Eu posso dizer, por exemplo, das coisas mais importantes da minha vida foi uma vez uma TED para jovens. E o tema era rir. Eram todos humoristas. E eu pensei, e agora? Eu não sou humorista. Mas o humor é a forma mais fácil, mais genuína de unir pessoas. E de criar ligação. E foi a Leiria. Eu sempre, antes de uma palestra, aviso, isto é muito importante, sempre, antes de uma palestra, vou à casa de banho. Por acaso, é aquela coisinha que está num dente, é o cabelo que está despenteado, vou à casa de banho. E no Teatro de Leiria, fui à casa de banho. E eu tinha uns sapatos de camurça e tinha o telemóvel na mão. E fui ao urinol. Há urinóis que têm umas moscas pintadas. Aquele da urinol tinha uma mosca. E ao fundo está um senhor, coitadinho, devia estar com os seus problemas de incontinência lá, um cantinho. E quando eu, com uma mão, estão a imaginar, com uma mão estou a fazer, só que aquela mosca era verdadeira e virou-se a mim. E o que é que eu fiz? Para fugir da mosca, virei-me, olhei para o senhor, claro, sujei os sapatos e disse, é a mosca. É uma mosca. O senhor ficou a olhar para mim, a verdade é que quando entrei em palco, e felizmente isso até está no YouTube, a minha palestra foi sobre contar esta história porque o senhor estava à minha frente. Olha, aquele senhor, amigo, era a mosca, sabe? Pronto, resumindo, nós temos que ter uma coisa que é muito importante.
autênticos, Uhum. rigorosos, não ir para lá com bullshit. Ou... Uhum. Uma coisa muito importante que em Portugal padece muito, é pá, nós temos que ser verdadeiros, não andar a copiar os outros. Isso. Eu vejo para aí fotocópias. Isso. Eu um dia encontrei, nunca me esqueço, na Expo Honor, um tipo que eu estava sentado lá e o indivíduo fez 17 citações de coisas minhas, à minha frente. O que é que eu fiz? Claro, quando fui fazer a minha... Até o convidei para o palco e dei-lhe um abraço e disse obrigado por ter falado tanto das minhas ideias. Percebem? Portanto, não copiar, Isso. ser autênticos. E uma coisa que é importante, ser honestos consigo e com o seu público. Uhum. Uhum. E as pessoas valorizam isso. Claro. Valorizam isso. João, mas quando estamos a falar ali mesmo naquela estrutura, naquele conteúdo... É isso. Preparar muito bem. Como é que eu entro? O que é que eu entrego? E como é que eu saio? Certo? E isso tem que estar alinhado, claramente, com as expectativas Ou seja, do sponsor. não é um... Exatamente, nós chegamos lá, não é um improviso a checar o que é que eu vou falar hoje. Há muita preparação. Não. Aquela hora leva muitas horas atrás. Muitas horas a preparar. Se a pessoa vai recorrer a suportes multimédia, como muito importante. Amanhã vou estar num local que eu vou intervir às 6 da tarde, mas estou às 2h30 a experimentar tudo. Uhum. É muito importante. Se levamos suportes Muito multimédia, importante. Experimentar tudo. Sentir o palco, Uhum. sentir as pessoas, pensar para onde é que eu vou entrar, como é que eu vou sair. Há ali os segundos. Eu diria que as pessoas olham para nós ou não. Há vários fatores. Por exemplo, olhar para a assistência. Se vê gente ao telemóvel, pensar, reinventa-te, dá uma cambalhota, muda, porque estás a perder as pessoas. Tem que criar uma atitude uau. É isso, a atitude uau. Uhum. E o uau depende de uma coisa que é muito importante. E isto, tomem consciência, nós só temos, na verdade, há quem diga que são mais, mas nós temos um kit de origem, que são as emoções básicas. Só há uma realmente brutal para quem comunica em público. Surpreender. Quem não consegue surpreender na entrada, no conteúdo e na saída, não está a tocar a emoção mais básica que realmente provoca em nós. Aquilo tem um efeito boomerang. Quando o orador surpreende, o que recebe do lado de lá contagia o próprio orador. E o orador vai, excede-se. Acontece-me quase sempre. Se perguntar o que é que tu disseste, já não me lembro. Portanto, eu preparo-me o melhor possível, mas não fico refém. Não fico requém, nem do ritmo. Até hoje posso dizer isso, não tenho nenhum problema a dizer quantas vezes eu tenho uma coisa preparada para X e só dei Y, porque eu acabei quando estava em alta. Isto é, eu levo sempre a mais. Levo sempre a mais. Levo sempre mais do que é para entregar. E terminar, eu tenho para a minha cabeça, é o PMI, é o ponto máximo de interesse. Eu quero terminar ali. É quando eu sinto. Nunca aprendi isto no teatro. O sucesso mede-se pela intensidade e a duração das palmas. Nós temos de trabalhar para isso. Esta gente, isto entrou lá dentro. Isto no fundo é o impacto. A gente mede o impacto pelas palmas. Se não criou impacto, olha, foi transação. Mas é interessante, o João fala-me aí de isto é preparado, eu preparo o material, eu vou, mas ao mesmo tempo eu estou a ouvir o público e estou a sentir o que é que vou tirar, não vou tirar, vou fazer. Conexão total. Isso. Isto tem que haver, é tal empatia. Que experiência que eu estou a dar a estas pessoas, isto é uma questão mesmo de honestidade intelectual. Em que ritmo é que isto está? Está a ir bem, está a acelerar. Agora de repente, lembrei-me agora de uma história, entra. O importante é o objetivo final. Eu não vim aqui para bestial, eu vim aqui para bestial, mas isto ficou lá. É muito interessante. Uma coisa que me toca fora de Portugal, em qualquer país para onde eu vou, há uma reação ao orador que é ao contrário de Portugal. Só em Portugal é que isto acontece. Que é, as pessoas têm dificuldade em mostrar ao orador o que gostaram depois quando vêm dar feedback. Isto é comum vir um tipo com um ar muito sério no final ao pé de mim e assim, olha, desculpa, é só para lhe dizer, gostei muito. Vocês não podem imaginar o que isto é no Brasil. No Brasil atiram-se para cima de nós. Aqui em Espanha é uma brutalidade. É impressionante a timidez que nós temos em Portugal para elogiar, para apreciar. Porque apreciar e elogiar é genuíno, é natural, mas porque é que as pessoas têm tanta vergonha? Eu acho que é um dos grandes problemas de Portugal, é a vergonhinha. Talvez culturalmente o sucesso incomoda-nos. E então vamos naquela coisa, esperamos ao cantinho. Olha, só para dizer, olha, tem aqui o meu cartão, depois temos que falar. Assim, não, temos que pôr um país mais... Felizmente, com os jovens já está a acontecer diferente. Quando vou às universidades, às palestras com os jovens já têm outro mindset. Genuíno, não é? Imagina, as palestras com bancos, com seguradores,
ainda é tudo muito... Tem que ser tudo muito sério, tudo muito... Até a manifestação de alegria, é tudo muito contido. Sim, sim. Portanto, isso é uma das coisas que também aconselho, orador, temos que puxar para a assistência para ela ter outro muda. E eu já vi algumas palestras do João, sei que o João mistura várias, desde muitas histórias, não é? Sim. Porque são, imagino que sejam perfeitas para Sim, claro. depois... Tem que ser nossas, reais, porque há uma coisa que é importante. Outra coisa que é, quando nós fazemos alguma frase, alguma coisa que seja impactante, uma história, autenticidade e ser nossa. E por que não a história do... Estou-lhe a perguntar isto, Sim. assim como... Por que não a história de outro qualquer, do Cristiano Ronaldo? Nós podemos projetar, eu já tive uma palestra no Brasil em que estive 1h30 com um pau, com a cara do Mourinho, uma conversa de 1h30 minha com o Mourinho. Sobre porque é que ele, para ele, sobre a liderança holística, porque é que o Mourinho quer saber tudo sobre o jogador, onde vive, com quem vive. E então tive 1h30 a falar nisso. Logicamente, baseei-me em livros que li sobre o Mourinho, coisas sobre o Mourinho, pessoas que tinham relação com o Mourinho. Portanto, obviamente, quando há uma coisa dessas, nós temos que estudar as coisas. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que, agora, por exemplo, se eu posso pôr o protagonista... Alguém da empresa, assim, olha, venha cá, eu utilizo muito, às vezes quando utilizo humor em pau, utilizo as pessoas da plateia. Estão ali, sim. Da plateia. E aquilo tem outro efeito, claro. Que é trazer pessoas ao palco. É muito importante nós, se usamos alguma coisa de outra pessoa, temos que dizer qual é a nossa fonte. Isso é uma questão de autenticidade, porque basta haver uma pessoa na assistência que isto não é deste tipo, a nossa credibilidade passou. Já foi. E eu, se pensar assim nestes 30 anos, canto por aí, nas palestras, eu pensar a quantidade de gente que eu vi lá em cima e desapareceu. Portanto, a sustentabilidade do negócio dos oradores é a sua reputação. E a reputação faz-se por 3 níveis, que é uma coisa importante. O histórico, quem é este indivíduo, o que é que ele fez. E aqui lá estou a dizer, se nunca faço uma palestra igual, este é um histórico. O tipo customiza tudo. Portanto, não é aquela coisa que está na onda. Agora está-se a falar de inteligência artificial. Só fala disto, aquilo esgota, acabou. Não. A reputação, o histórico. Depois uma coisa muito importante. O que é que este tipo está a fazer? Quando nós somos seguidos nas redes sociais. Está a bombar? E se nós tivermos um histórico e factos, isto dá-nos competência. E temos reputação. Se não só temos notoriedade. Certo. Só temos popularidade, aliás. Popularidade. Aquele gajo é porreiro, mas... Percebe? Portanto, um Cristiano Ronaldo tem reputação, porque continua a marcar golos, tem um histórico, logo é competente. Agora lembrem-se, por exemplo, o nosso Eusébio morreu como... Foi no passado, factos. Coitadinho, entendem? Portanto, há uma grande diferença, não entendem? Portanto, perfeitamente. É isto, a reputação é isto. A pessoa tem que estar a bombar, tem que estar a mostrar, está a escrever livros, está a publicar coisas, está em jogo, então é competente, mas tem que ser histórico. Senão não tem lá o lastro. É um fogacho. Não funciona. João, mas tocámos agora aqui num ponto que é a parte mais do negócio, não é? Um orador pode fazer as chamadas palestras, não é? Que é aquele formato de 1h30. O João, para além das palestras, o que é que faz? Tem formação, livros, sei que tem um monte deles. Tenho livros. Quando diz conferências é o quê? Conferências, por exemplo, sobre temas que, muito mais no estrangeiro, cá sobre temas da atualidade. Mas sempre uma palestra de 1 hora, 1 hora e pouco? Não, ou painéis em que estão várias pessoas, vários oradores. Formação. Que é muito importante, e neste momento faço uma coisa que é muito, que era um desejo que eu tinha. Há fases na vida para tudo. Eu trabalho essencialmente com executivos, que é trabalho com eles fora do contexto da empresa. Eu há muitos anos, tenho a empresa mais antiga nessa área, há muitos anos, abracei uma atividade que na altura, as pessoas quando ouviam falar em coaching era uma coisa muito bonita, mentoring, etc. Depois, como em tudo, quando está na moda, apareceu muita gente, enfim, e eu há uns 3 ou 4 anos assumi, e é isso que eu assumo, thinking partner. Ok. Eu quero pôr as pessoas a pensar. Sabem porquê? É que o Covid trouxe uma coisa fantástica para a minha vida. Como eu fui sempre um bocado do rebelde das disrupções, vulnerabilidade é poder. Ora, não há ninguém neste momento que saiba o que aí vem. E então, é tão importante estar com líderes, com as pessoas, é também um trabalho social, a pensar que vulnerabilidade é poder. E nunca foi tão importante trazer as pessoas a si, o líder, admitindo que ele próprio não sabe o que aí vem. Então o que o João me está a dizer é, ok, sim senhor, há a parte das palestras, há a parte dos painéis. E há o trabalhar com os líderes. E há isto chamamos um coaching 1 para 1, uma mentoria 1 para 1. Eu agora não quero ter esse rótulo. Esse nome. Eu sou um thinking partner. Isso, okay. Eu sou um provocador. Sou um provocador. Mas no fundo é algo que acontece 1 para 1.
1 para 1 ou não. Ou em grupo. Tenho tido tenho tido vários, olha, no Norte tem-se muito giro, passar um fim de semana com vários executivos, eles descobrem que há dores comuns, descobrem que há coisas muito interessantes, inspiram-se, não é? descobrirem o poder, que é uma coisa que em Portugal, a partilha é a alma do negócio. E isto é muito importante, pôr essa gente fora das empresas, perceberem que há outros caminhos. Para mim o importante neste momento, eu costumo dizer, é enfiar o dedinho, é conectar ou não conectado, pensar ou não pensado, fazer ou não feito. E portanto, eu gosto muito de dizer isto, até digo muito nas palestras, coragem devia-se escrever com U. Levantar o dito com o juiz. E nós estamos neste momento a precisar de líderes corajosos, líderes corajosos, que tenham a capacidade de perceber, eu não sei nem ninguém sabe o que aí vem. E portanto, tudo o que seja possível hoje para trabalhar com equipas é conseguir que o líder é aquela pessoa que é, eu lidero a inteligência coletiva. Não é a minha inteligência, porque não está feito, tudo corre mal a ele, a cabeça que roda é ele. Eu nunca me esqueço quando foi o Covid, a minha primeira intervenção online foi com a Turquia. Foi um mundo assim giríssimo. E o senhor disse assim, João, hoje conheci a minha equipa. Porque quando eu saí agora, eu disse, não sei, digam vocês. A quantidade de ideias que vieram dali, eu descobri. Agora é que eu descobri que tenho uma equipa. Estão a entender? Muito muito bem. giro. E o João falou-me também dos livros. Qual é a importância do livro? O que é que o livro traz? Que tipicamente não é a parte financeira que o livro que é interessante. O que é que o livro traz a um orador? Qual é a importância que o livro traz? O livro traz, primeiro, quem escreve partilha. Portanto, o livro é um ato de generosidade. Não é, sei lá, eu vou lembrar, o Brasil, quem não tem um livro não vende palestras, não vende nada. Então há livros de todo o género, não é? É também um bilhete de entrada, é um ângulo de entrada. O livro essencialmente no Brasil, é um produto comercial. Em Portugal, nós temos várias coisas que é importante. Primeiro, ajudar a que se perceba que em Portugal há livros de qualidade feitos por portugueses, porque houve um síndrome, o meu primeiro livro dizia a editora, isto não vai vender 500 exemplares, e a primeira encomenda só da FNAC eram 900, portanto, já não tínhamos livros, portanto, o maior inimigo dos portugueses são os portugueses, nós autolimitamos-nos, portanto, vem de fora. O livro também é para mostrar o bom que faz. Depois, o livro é um avatar, o livro é a nossa continuação no mundo, mesmo quando já cá não estamos, certo? Depois, o livro tem uma coisa muito importante, dá-nos credibilidade porque nós ou vendemos e vê-se as tem efeito ativo nas pessoas, ou então percebemos o que é que eu ando a fazer, porque os resultados comerciais dizem, olha o que está aqui, olha o que está aqui, não é? Portanto, se tu não vendes, etc, é porque isto não caiu. Depois, quando vende, como muitos, esgotou a primeira edição, a segunda, e depois já deixou de vender, assim, não, isto foi um fogacho. Portanto, o livro refina-nos, obriga-nos a trabalhar, obriga-nos a estudar, mas eu gosto de ver assim, é o meu legado. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, eu tenho o desejo de escrever um livro todos os anos. Posso garantir, tenho a certeza, que o meu livro, A Atitude, o Alme e o Poder da Transformação, vai ser o meu legado. Porque o feedback que tive de pessoas, o livro, o que eu tive feedback de pessoas que aquele livro transformou, não é por isso que ele está esgotado, é fantástico. E depois ver esse livro aparecer no Brasil, ver esse livro aparecer em Angola. Eu tenho um em casa, nos Açores. Sim. E então, para mim é assim, eu já tenho a minha marca. Agora pensar, o que é que eu posso ser melhor do que aquilo? Não, realmente está dentro de nós a solução para cuidar das pessoas, para cuidarmos de nós próprios. O livro Atitude do Alme, o que é isso ser o Alme? O Alme é eu ter a capacidade, a resiliência, a inteligência de ser tudo aquilo que eu puder ser. E a solução está aqui, não depender dos outros. Porque, repara, andamos todos neste momento ansiosos, neste mundo, à procura de soluções que venham dos outros, quando o problema está cá dentro. O que é que tu queres? Isto é a pergunta mais antiga do mundo. Quem tu és, para onde queres ir? E as pessoas, infelizmente, vivem como cópias. É verdade. Vestem-se como cópias, compram carros como cópias, veem programas como... Basta ver as audiências. Vai tudo para o mesmo. Quando nunca tivemos tanto. Nunca tivemos tanto. Meios, tudo, para poder ser mais do que aquilo que somos. Isso. É preciso pensar... Estado atual está desejado. Se a pessoa não tem isto, por isso é que eu digo, quem anda por aí sem metas anda a vegetar. Anda por aí. João, diga-me aqui uma outra coisa. Voltando aqui ao tema dos oradores, não é? Do negócio em si. Como é que nós estabelecemos um preço para as nossas palestras, por exemplo, ou para as formações? Quais são os critérios que o João usa? Como é que... Muito simples. Coerência comercial tem que fazer parte da vida de um orador. A minha é completamente transparente. Eu tinha...
curiosamente foi na Madeira, com outro orador, a tomarmos uma cerveja, que eu tomei uma decisão, que estava-me a queixar, que tinha imensos convites, mas eu sentia como generosidade ir às universidades e falar de borla, ir às coisas. E ele dizia, pois, eu já deixei-me disso, porque depois vês pastinhas, materiais, e tu vês, há dinheiro, só não há dinheiro para ti. E, portanto, corres o risco só de convidarem porque és de borla. E então eu disse, então o que eu faço? Queria um mínimo. E então eu criei um valor, obviamente, instituições de caridade, obviamente, coisas onde não há dinheiro, o João vai de graça. Onde faça sentido, Pronto. dás o teu trabalho de graça. Desde o momento que haja isto, haja aquele outro, eu defini um critério que é, se isto é porque eu vou mexer com as pessoas por dar alguma coisa, em termos de cidadania, tenho um FII, transparente igual para todos, certo? Depois tenho um outro nível, que é pequenas empresas em que estão em dificuldades. Aqui vou do extremo, do zero, mas tem aquele valor. É aquele valor... Não, eu vou e não se preocupe. Certo. Mas tenho um valor fixo e toda a gente o sabe. E depois tenho o valor das empresas normais, etc. E o valor das agências. O valor das agências, porque eles ainda ficam com Claro, uma comissão. as agências, quando me contratam, sabem todos qual é o meu valor. As empresas, quando me contratam direto, sabem todos o meu valor. Isto porquê? Isto tem sido muito importante na minha vida, sabe? Toda a gente tem que perceber que o país é muito pequenino e sabe-se tudo. E as pessoas mudam. E quando às vezes vem alguém, por exemplo, posso dizer que eu não, talvez desde 2018, antes do Covid, 2018, eu em 2019 tive 235 dias fora de casa, foi brutal. Eu pensei por esse lado. E quando foi o Covid, agora só vou ao que é bom. E dizia à minha mulher, então, mas agora vai subir bem o preço, agora só fazes... Não, agora só faço as que me dão gozo. Pronto, mas mantive o preço. Isto é, faço agora coisas muito maiores, e às vezes é assim, mas tu vais falar para 20 pessoas e vais cobrar o mesmo que vais àquela bruta multinacional, porque eu não preciso. Entende? Eu tenho uma tabela e às vezes fico giro, ainda vai acontecer agora breve, em que há um outro orador, coitado, entre aspas, é um júnior e vai cobrar muito mais que eu. E eu só dizia assim, não queres saber. Certo. Ele tem uma carreira para fazer, deixa ao lado. Pronto, ele vai, porque há uma lei de marketing que é brutal. Tudo o que começa por baixo nunca sobe. O que está por cima pode ser. Então eu fui sempre um orador que nunca foi barato, certo? Hoje sou barato, mas é o mesmo preço. Certo, Portanto, eu nunca andei naquela, então, olha, só para estar, isto é giro que eu gosto de partilhar. Um dia uma agência partilhou comigo o briefing do evento e a última parte tinha o orçamento. E o orçamento era brutal. E depois tinha João Catalão, tinha, o valor. E depois tinha Scolari, 0 a mais. Pois. Espera aí. Eu já vi as palestras escolares. Scolari conta a história da vida dele, como é que ele toda a vida safou, não sei o quê. Estes gajos estão a precisar disto. Eu vou falar para empresários. Eu vou-lhes dar o conteúdo. E o gajo vai levar 0 a mais. Não é o problema, não é deles. O problema não é deles. Tu tens de conseguir na tua palestra passar que tu valias muito mais que o Scolari. Eles não sabem que tu levas um 0 a menos. Mas ele é o gajo da moda. Isso. Era a bandeira nas janelas, aquilo tudo. Né? Pronto. E o pessoal ele é o espetáculo. Tu levas o conteúdo. Então eu tive que me focar não no orçamento, porque isso podia-me desmotivar, entre aspas. O que é que eu fiz? Disse a essa agência que no futuro, quando eu for a algum lado, naquele dia descobri que eles tinham preço para me pagar mais alto. E portanto, assim, claro... Eles que me contratarem já sabem, eu sei que um dia houve dinheiro para pagar aquilo. E portanto, pronto, é uma questão de estar bem connosco. Mas então o João, a forma como varia o seu preço, tem um preço de tabela e depois varia consoante... Só tem 3 preços. A dimensão instituições, dimensão da empresa, grandes varia empresas. Consoante Só tem 3, mas sempre igual. Não vale a pena, já sabem. Assim. Há outro, é interessante ouvir isto porque há outros oradores que variam, por exemplo, consoante o número de pessoas que estão na audiência. Não, nada disso. Variam consoante, enfim, o setor às vezes. Para mim é um privilégio a audiência ser grande. Até é um desafio maior, exige muito mais. Eu interajo sempre com as audiências, portanto, uma audiência grande dá muito mais trabalho. E eu adoro isso. Outra coisa interessante é, e deve-lhe acontecer, que é envia o seu orçamento para uma palestra de 1 hora e eles nunca lhe perguntaram do género, e se fosse só meia hora, o preço não reduz? Não, as minhas propostas de palestras levam tudo. O que é que eu vou fazer, que é para saberem que estou alinhado com o briefing, descreve tudo, os temas, e eu ponho sempre a duração. Eu digo sempre assim, olha, as minhas palestras têm que ser entre 1 hora e 1 hora e meia. É possível? Eu não dou espaço para isso. Nem dá espaço para isso? Não, por uma razão. Se eu interajo sempre com as pessoas, se eu tenho momentos que eu tenho um quarto de hora mental, que eu costumo dizer, o meu quarto de hora de inventar. Isto é, o quarto de hora
saiu-me aquela cara daquela pessoa, o impacto que isto teve. Eu tenho um quarto de hora que eu diria que não está preparado, que é o que vai sair do improviso. Normalmente é onde eu me divirto, que é o que sai dali. E que as pessoas sentem. Olha isto, o gajo agora... Pá, espera isto, agora... Pá, você venha cá, este bocadinho é a minha marca. É aqueles 15 minutos, a minha pegada de improviso. Então, eu com menos de 1 hora não consigo mexer, não fazer aquilo que eu quero. Então, demora 1h30. E eu digo, olha, encaixe lá no programa. Precisamos de encurtar. E eu cá para mim penso, está bem, depois vais ver o que vai acontecer. Depois, tenho 1 hora. Não, eles ficam todos contentes porque depois veem que aquilo valeu a pena. Mas acontece muito. O pior problema para mim é o respeitar dos horários. Se eu digo sempre que ponham-me a seguir ao almoço, porque como mexo com as pessoas é muito bom, as pessoas estão ali, ponha-me a terminar ou ponha-me um dia inteiro no início, antes do almoço, nunca me entalem a meio da manhã ou entre oradores. Não me entalem, porque eu quero respeitar os timings. Agora, infelizmente, é muito raro os eventos respeitar-se os horários. E a mim muitas vezes acontece aquela coisa, uma coisa que é para acabar, gente que veio de muitos sítios de fora, então instituições grandes, às 6 da tarde acabar e às 6 horas ainda eu vou entrar, então aí chateia-me um bocado, mas respeitar os horários eu acho que é muito importante e por isso é preciso às pessoas que nos motorizem, por exemplo, olha, quando vir que está a fazer, faça-me sinal ou isto ou aquilo, e estar preparado para poder terminar. Eu costumo dizer, eu preparo 2 ou 3 fins, porque às vezes é preciso plano de contingência. Interessante. Isto, sexta-feira, que é outro horror, sexta-feira, 6 da tarde, gente de todo o país, são 6:15, que o outro atrás, termina aqui em alta. Então, para ter vários fins para terminar, essa é outra técnica que é muito importante, ter vários fins, várias possibilidades de terminar a palestra, respeitando claramente o conteúdo. Interessante, João. Olha, para nós terminarmos, eu queria perguntar-lhe, o que é que para si, resumindo isto, o que é que para si é um orador de elite? Um orador de elite é um indivíduo, acima de tudo, honesto, que conhece e sabe o poder da palavra, que se reinventa de contínuo e que tem uma missão, servir. Se essa pessoa não tem essa capacidade de se dar aos outros e sentir que aquilo, primeiro que tudo, é honesto consigo próprio porque se lhe estão a pagar, mesmo não lhe estejam a pagar, sabe que tudo o que vai dizer vai ter efeito nas pessoas, positivo ou não. Não há neutralidade nas palestras. Não há. Uma má palestra mexeu. Portanto, porque as pessoas neste momento, acima de tudo, chamo isto a atenção, as pessoas andam ansiosas, as pessoas estão carentes. E o orador tem uma responsabilidade que nunca teve. Certo? E veja-se a política. O que é que está acontecendo na política? Não falam para nós. Falam para eles. E há claramente uma grande desmotivação, há um grande esvaziamento de ideias, porque os políticos estão a falar uns contra os outros. Portanto, não estão a respeitar a audiência. E por isso vem o que é que está a acontecer à audiência. Certo? Muito obrigado, João. Nada, obrigado, eu. Prazer. Este foi meu.